Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez para trazermos assuntos concernentes à verdade, concernentes às Sagradas Escrituras. O assunto de hoje é Bíblia de estudo, ou Bíblias, porque existem várias Bíblias de estudos. Pois bem, a finalidade primordial do que eu vou dizer aqui, vale salientar que é defender o texto receptus, o texto recebido, que nós cremos firmemente que é a santa palavra de Deus preservada. A inerrante, infalível palavra de Deus. Pois bem, vamos começar esse assunto falando o seguinte: por que eu tenho Bíblias de estudo? Eu tenho algumas Bíblias de estudo. Por que eu tenho, como pastor, como alguém que ensina a palavra de Deus, eu me dedico ao ensino da palavra de Deus, por que eu tenho Bíblias de estudo? Os motivos são 3, que eu posso citar aqui. O primeiro, Tito, capítulo 1, versículo 11. Convém tapar a boca daqueles homens que ensinam o que não convém por torpe ganância. Judas, versículo 3, que é o segundo motivo. Nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E o terceiro motivo, 1 Tessalonicenses 5:21. Nós devemos examinar tudo e reter o bem, ou seja, reter o que é bom. E qual é o objetivo desta palavra que eu estou trazendo concernente ao irmão, à irmã que está me ouvindo? É mostrar para você, meu irmão, minha irmã, que existe nas Bíblias de estudo o bem e o mal. Existe o lado bom e existe o lado ruim. Nós devemos examinar e reter o que for bom. Mas nós devemos lembrar que nas Bíblias de estudo existe o bem e existe coisas que não devem ser guardadas também, devem ser confrontadas, expostas como um erro. Nós temos o objetivo de mostrar aqui, com essa palavra, que existe um perigo para os meninos na fé e uma oportunidade para os avarentos e gananciosos, oportunidade de obter lucro com a venda de Bíblias, principalmente Bíblias de estudo. E, sobretudo, existe também o perigo para aqueles, como eu disse agora há pouco, que são meninos na fé. Aqueles que, conforme Hebreus 5,14, não têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então nós vamos mostrar aqui, eu vou usar algumas Bíblias de estudo aqui, eu vou tentar ser mais breve. Eu vou usar o exemplo, por exemplo, da Bíblia de Genebra. Vamos usar o exemplo da Bíblia de Genebra. Poderíamos usar vários exemplos, mas aí nós ficaríamos aqui essa vida e a outra, né? Como no dizer popular, né? Ficaríamos aqui muito tempo.
Pois bem, olhe aí, eu vou colocar aqui agora esse texto, essa nota da introdução do livro de Apocalipse na Bíblia de Genebra. Vamos ler. Apocalipse de João, o autor. O autor se identifica como João. Aí tem as referências. Era bem conhecido entre as igrejas da Ásia Menor. Data e ocasião abaixo, né? Já no século II depois de Cristo, Justino Mártir, Irineu e outros identificaram o autor como sendo o apóstolo João. No entanto, no século III, Dionísio, bispo de Alexandria, comparou o estilo e os temas de Apocalipse com o Evangelho de João e concluiu que os dois devem ter tido autores diferentes. Apesar dessa opinião, é provável que o apóstolo João seja o autor. Pois bem, o que nós vimos aqui? Nós vimos uma nota da Bíblia de Genebra como introdução ao livro do Apocalipse. Convém lembrar, para aqueles que não sabem, de repente não seja o seu caso, meu irmão, minha irmã, mas é preciso diferenciar o que é nota de rodapé, que não é a palavra de Deus, mas a opinião de um teólogo, um comentário de um pastor, ou seja, daqueles que editam a Bíblia de estudo. E esses comentários podem ser bons e podem ser ruins. Podem ser certos e podem ser errados. Então, para aqueles que não sabem, é preciso diferenciar o que é a nota de rodapé, uma introdução, um comentário da palavra de Deus. A Bíblia de estudo tem a Bíblia e tem também notas, explicações, introduções como essa que nós vimos agora há pouco. Não que esta nota ela esteja errada, mas aqui existem informações, eu fiz questão de ler essa nota como exemplo primeiro, porque algo me chamou a atenção nessa nota aqui da Bíblia de Genebra. Veja que o autor da nota, ele conta fatos históricos. Ele fala sobre Irineu, Justino Mártir, que já no século II, muito próximo, provavelmente, certamente, né, muito próximo, certamente, do apóstolo João, que partiu para o Senhor na virada do século I para o século II. Esses dois homens, teólogos, eles escreveram e atestaram que foi o apóstolo João que escreveu o Apocalipse. Mas um pouco depois, já no século III, Dionísio de Alexandria. Não podia ser de outro lugar, né? Ou seja, Dionísio, que era da escola de Alexandria, da qual fez parte Orígenes, que talvez seja o mais famoso teólogo, que alguns chamam até de pai da teologia. Veja que Dionísio, ele coloca em dúvida se foi João ou não. Então ele já vem com a dúvida. Todos estavam certos que foi o apóstolo João. Eu creio. Você também, meu irmão, minha irmã, deve crer. E com certeza foi o apóstolo João. Com certeza foi o apóstolo João que escreveu o Apocalipse. Não pode ter sido o outro. Mas Dionísio compara o Evangelho de João, o Apocalipse, e diz não, o João que escreveu o Apocalipse não é o mesmo que escreveu o Evangelho de João. O interessante é que parece que o escritor da nota, ele fica um pouco na dúvida se é João ou não. Ao invés de afirmar somente o que ele afirma no final,
Apesar dessa opinião, é provável que o apóstolo João seja o autor. Ao invés de ficar somente com essa afirmação, ele coloca o exemplo, de Dionísio, que lançou dúvida. E eu pergunto, essa dúvida ajuda em quê? Os meninos na fé, vamos dizer assim. Ajuda em quê? Eu não tenho dúvida que foi o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, assim como não tenho dúvida que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Pois bem, agora vamos para um exemplo aqui de um erro. Isso aqui é um erro que eu encontrei aqui numa nota da Bíblia de Genebra, a Bíblia Brasileira de Genebra. Daqui a pouco nós vamos falar que a Bíblia Brasileira de Genebra não é igual à Bíblia original de Genebra. Em inglês, não. A primeira que foi escrita em 1560. A primeira tradução para o inglês da Bíblia de Genebra. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas deixa eu mostrar para você. Primeiro, está aí a foto da capa da Bíblia de Genebra. A foto da primeira página, e nós podemos ver aí na primeira página aí o quê? Podemos ver que o editor-geral da Bíblia de Genebra é o Sproul, que é o quê? Um calvinista. Ele é um calvinista, um aliancista e um presbiteriano. Nós podemos ver aí o símbolo da igreja presbiteriana, um pouco abaixo aí do nome Bíblia de Genebra, é o símbolo da igreja presbiteriana. E mais abaixo nós vemos aí o símbolo da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Então isso aí já nos diz muito a respeito do que está por vir na Bíblia de Genebra, o que vamos encontrar. Vem da Sociedade Bíblica do Brasil, que é adepta do texto crítico, que é contra o texto recepto, e é uma Bíblia da presbiteriana, que é calvinista, que é aliancista, que é contra o dispensacionalismo. Vamos para a terceira página aí da Bíblia. Nós podemos ver aí a segunda folha, Podemos ver aí, 1999, é o ano da edição dessa Bíblia. E o texto da Bíblia que está aí é a Revista e Atualizada, uma Bíblia alexandrina. Uma Bíblia que não segue, tem o nome de João Ferreira de Almeida, mas não segue o texto que João Ferreira de Almeida usou para traduzir a Bíblia para o português, que é o texto recebido. Pois bem, vamos falar, antes de mostrar uma nota errada na Bíblia de Genebra, eu queria falar mais um pouco sobre a Bíblia de Genebra, que você, quando eu mostrar o erro na nota, você, meu irmão, já vai entender o porquê que está lá aquele erro na nota. A Bíblia de Genebra, em português, e eu estou colocando o texto aí para você ver, é uma reprodução moderna brasileira inspirada na Bíblia de Genebra oficial. Vamos lá, algumas informações. Observe, preste atenção no que eu vou ler. No Brasil foi feita uma reprodução chamada Bíblia de Estudos de Genebra, que é publicada conjuntamente pela editora Cultura Cristã, antiga casa editora presbiteriana, e a Sociedade Bíblica do Brasil. Esta versão, porém, preste atenção, meu irmão, minha irmã, não deve ser confundida com a original Bíblia de Genebra. Ela adotou, ao invés do texto original da Bíblia de Genebra, o texto da versão revista e atualizada, segunda edição de 1993. Também, ao invés de utilizar as notas e comentários da original de 1560, ela utiliza comentários, olha como isso é grave, comentários teológicos e atuais, e não os da Reforma Protestante. A sua primeira edição, aí etc, etc, etc. Só até aqui já é suficiente. Muitos que compram a Bíblia de Genebra, eles não sabem desses detalhes. Não é exposto para eles isto.
Mas nós estamos expondo para você. Se você adquirir uma Bíblia de Genebra, você vai adquirir sabendo que não é a original, a versão brasileira. Ela nem usa o texto receptus, o texto recebido. Ela usa o texto crítico. A Bíblia de Genebra, original, 1560, ela usou o texto receptus. Pois bem, agora nós vamos para o erro. Um dos erros. Uma nota que eu creio que é um erro. E eu vou expor por quê. Vamos ver a nota em 2 Tessalonicenses 2,3. Olha aí. Está escrito assim, ó, a nota. A apostasia. O termo pode se referir a uma apostasia de muitos dentro da igreja. 1 Timóteo 4,1 e outras referências. A uma apostasia do povo judeu ou a uma rebelião de alcance mundial contra Deus. Ou seja, a nota começa com uma dúvida e não passa firmeza nem certeza do que é apostasia. E a nota coloca 3 opções erradas e deixa de colocar a opção certa aqui na lista. Coloca uma lista de 3 opções. Não diz o que é, mas o que pode ser. Mas todas as 3 opções estão erradas. E a opção certa eles deixam de colocar. Por quê? Porque são aliancistas. Eles não creem no arrebatamento antes da tribulação. Então eles fazem questão de nem mencionar a 4ª opção, que é a certa. Não pode ser, veja só, a primeira opção, a apostasia de muitos de dentro da igreja. Não pode ser. Porque isso vem acontecendo, essa apostasia, essa retirada das pessoas de dentro da igreja, vem acontecendo desde que há igreja. E à medida que o tempo vai passando, vai aumentando, mas está sempre acontecendo. Não pode ser a apostasia do povo judeu. Não pode ser, porque Paulo já disse que o endurecimento veio em parte ao povo judeu. O povo judeu está endurecido contra Deus e vai continuar até o final da grande tribulação. E não pode ser também uma rebelião de alcance mundial contra Deus, porque o mundo sempre teve em rebelião contra Deus. Então essa rebelião, essa apostasia de 2 Tessalonicenses 2,3, não pode ser rebelião do mundo, nem do povo judeu, nem a apostasia de muitos de dentro da igreja. Não pode ser. Não pode ser. O que é esta apostasia? A 4ª opção que eles não disseram é simplesmente a retirada, o arrebatamento da igreja, a retirada da igreja da terra. A retirada da igreja da terra. Apostasia, a palavra apostasia quer dizer retirada e afastamento. E a prova disso está no verso 7, seja tirado. No verso 6, o que o detém. E no verso 10 de 2 Tessalonicenses 2, que fala que é para os que perecem. Então observe, a prova de que a apostasia é simplesmente retirada é o seguinte, e retirada da igreja, né? Retirada da igreja, do amor da verdade. A prova está no verso 3, ou melhor, no verso 7, no verso 6 e no verso 10. Na expressão, seja tirado, o que o detém e para os que perecem. Observe. Fala da apostasia, ou seja, da retirada. Fala da apostasia, fala da retirada, mas não fala de quê? Já em 1 Timóteo, que foi o que ele citou aqui, 1 Timóteo 4,1 fala apostatar da fé nos últimos tempos. Nós temos vivido nos últimos tempos desde que começou a igreja. Desde o dia lá de Pentecostes. Já estamos nos últimos tempos. E muitos têm se apostatado da fé. Quando é apostasia da fé, 1 Timóteo 4,1 diz apostatar da fé. Mas aqui está apenas
apostasia, ou seja, retirada. E para complementar essa informação, houve algumas, nós temos aqui uma lista, eu tenho algumas outras informações, eu tenho uma lista aqui de Bíblias que foram traduzidas para o inglês do texto Receptus. E nós podemos ver nessa lista aí, nós podemos ver a Bíblia de Genebra original, o Novo Testamento 1557 e toda a Bíblia publicada em 1560. A base textual dela foi o texto Receptus. O tipo de tradução, equivalência formal, em linguagem inglesa erudita. A filiação religiosa protestante. Essa é a Bíblia original de Genebra. E vou mostrar a lista, agora que eu vou mostrar a lista, né, de traduções aí para o inglês do texto recebido. E nós vemos nessa lista aí a Bíblia de Coverdale, 1535, e a Bíblia de Genebra, 1560, 1644. Agora eu mostrei a lista aí. Essa Bíblia de Genebra, ela teve como colaborador o Coverdale também, que já tinha traduzido o texto Receptus para o inglês em 1535. Agora veja aí, meu irmão, veja aí, minha irmã, como está no inglês o verso 3 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses da Bíblia Coverdale. Olha aí, 1535. Agora veja a tradução. O que aparece no lugar de apostasia? Olha aí, sublinhado. Retirada. Retirada. Coverdale traduziu apostasia apenas como retirada. Agora olha na Bíblia de Genebra, 1560, em inglês. Agora a tradução aí. Olha aí, em português. O que foi colocado na Bíblia de Genebra, em 1560? Como foi traduzida a apostasia? Apenas retirada. Retirada. Se está aí apenas retirada, nós temos que saber retirada de quê? Através do contexto. E o contexto mostra que seja tirado, versículo 7, aquele que o detém, versículo 6, aos que perecem, nós podemos ver lá no versículo 10. Então, não resta dúvida, a apostasia que está em português é a retirada, é o afastamento da igreja, é o afastamento. Então, a Bíblia de Genebra, ela favorece a teologia presbiteriana, que coloca o arrebatamento junto com a segunda vinda, depois da tribulação. Vamos mais um exemplo. O vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas vale a pena citar esse exemplo agora da Bíblia de estudo Shed. Isso aí. Olha aí a capa da Bíblia Shed. Pois é, essa é a capa da Bíblia Shed. É uma coedição da Sociedade Bíblica do Brasil com as edições Vida Nova. Essa imagem foi tirada do site da Sociedade Bíblica do Brasil. E o texto dessa Bíblia, revista atualizada, é o texto alexandrino, né? Texto crítico. E nós vamos ver aí duas notas com erros graves. O primeiro, em 1 João 5,7. Veja aí, veja o que está escrito aí, vamos mostrar primeiro na Bíblia atualizada. Está escrito assim: pois há 3 que dão testemunho. Aí abre parêntese para mostrar a dúvida. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes no seu propósito. Depois de terra aí tem um parêntese. Colchetes, né? Desculpa. Tem um colchetes, né? Veja que a Sociedade Bíblica do Brasil, que adota o texto alexandrino, o texto crítico, coloca colchetes na Bíblia. Os testemunhos de Jeová já arrancam fora, né? Tira fora o versículo, mas deixa o número. Mas a Sociedade Bíblica do Brasil coloca colchetes.
Colocaram na atualizada. Até agora que chegou a nova atualizada e eu conferi lá, aí já não tem colchetes mais não. Eles fizeram que nem os jeovitas, tiraram fora essa parte. Porque eles colocam em dúvida. Olha, até o início do colchete é a palavra de Deus. Começou o colchete aí, até terminar o colchete não é a palavra de Deus. E o senhor Shed, ou Shed, ele coloca na nota, olha o que ele coloca na nota aí desse versículo, 1 João 5,7. As palavras entre parênteses não constam no original. Como não consta no original? Se não há mais os originais da Bíblia, o que nós temos é o texto majoritário, com mais de 5.000 manuscritos, e o texto crítico com pouco mais de 5 manuscritos, fragmentos. Como que não consta no texto original? Se nós sabemos informações até de escritores cristãos que citaram esse versículo já no 2º século. No texto Receptus está lá, e não está em dúvida, porque isso aqui é a palavra de Deus. Mas tirar isso da Bíblia interessa aos arianos, aos unicistas, que dizem que Deus é uma pessoa, um só Deus, uma só pessoa. Mas aqui está claro, esse texto mostra que é um só Deus e 3 pessoas. E Shed vai e coloca essa infeliz nota de rodapé. Então olha o perigo aí. Quem gosta dessa nota aqui na Bíblia de Shed é os unicistas, né? Jeovitas. Pois é. Vamos lá mostrar só mais um exemplo. Olha que interessante. Não, deixa eu mostrar primeiro, antes. O Shed diz que não está no original, mas eu tenho outra Bíblia aqui, que é a Bíblia Palavras-Chave. E veja a foto aí, eu vou mostrar para você a foto de 1 João 5,7. 1 João 5,7, olha aí. Veja que não está entre colchetes, porque é a Bíblia corrigida, apesar de ser da Sociedade Bíblica do Brasil, essa é a Bíblia que tem menos do texto crítico nela. Talvez não chega nem 1%, a Bíblia corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, que eles já nem divulgam mais. Então, veja que a Bíblia Palavras-Chave, que é uma Bíblia de estudo também, até marca aí essas palavras aí do versículo 7, Pai, Palavra, Espírito, para que sejam consultadas lá no grego. Por quê? Porque é uma Bíblia da CPAD. É uma Bíblia da CPAD. E veja que se nós temos o Shed, que não creio que é a palavra de Deus, nós temos outros cristãos, outros pastores, teólogos capacitados que creem, que afirmam que é a palavra de Deus. Agora, nós ficamos do lado de quem? Nós ficamos do lado de que é a palavra de Deus ou não? Eu fico do lado que é a palavra de Deus. Eu sou conservador e fundamentalista nesse ponto. É como naquele caso que nós apresentamos da Bíblia de Genebra. Nós ficamos do lado de Irineu e Justino Mártir, que afirmaram que foi João que escreveu o Apocalipse, o apóstolo, ou ficamos do lado do bispo Dionísio lá de Alexandria, discípulo de Orígenes, que colocou em dúvida? Eu fico do lado de Justino Mártir, de Irineu, eu fico do lado conservador. Vamos só mais uma nota aqui, interessante. A Bíblia Sheet, em Apocalipse 6, 2. É o pior que vem por aí. Agora, veja o que ele coloca nessa nota, o Shed, Apocalipse 6, 2. Cavalo branco, conferir, Zacarias 6, 1 e versos seguintes. Alguns encontram aqui uma representação do anticristo, pulando um pouco, mas a cor branca indica que Cristo é o cavaleiro. No Apocalipse, branco sempre se refere ou é associado com Cristo. Meu Deus, olha, sinceramente, tem hora que eu fico pensando como que uns homens, uns cabra, estudado, passam a vida toda estudando,
grego, hebraico, tem livros, tem todos os recursos, conhecem a palavra de Deus, como que podem escrever uma coisa dessa? Como que pode, no linguajar popular, aí, dar uma navalhada dessa? Como? Veja, meu irmão, minha irmã, vamos mostrar. Essa Bíblia Shed, ela usa o texto alexandrino da Bíblia atualizada, texto crítico. Mas vamos mostrar na Bíblia que está na Bíblia Shed, vamos mostrar no texto bíblico, Apocalipse 6:1. Vamos ler aí, vamos mostrar por que esse cavaleiro não pode ser Jesus. Olha só. Vi quando quem? O Cordeiro. O Cordeiro é quem? O Cordeiro é Jesus. Abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. Ora, Jesus está abrindo os selos. Jesus não está saindo do selo, ele está abrindo o selo. Como pode alguém dizer só porque é branco? Só porque o cavalo é branco? Ah, meu irmão, minha irmã, não dá para aceitar uma coisa dessa, né? Veja que nota péssima de rodapé. Que nota péssima, que informação errada. Veja que o cavaleiro do cavalo branco enganou Shed. Enganou ele. Só porque é branco. Assim também o anticristo vai enganar muita gente. Porque se ele viesse num cavalo preto, ele não enganaria, né? Vai vir num cavalo branco para enganar mesmo. Para confirmar, talvez você, alguém que esteja me assistindo, pode pensar assim, mas quem que Eliezer pensa que é? Será que ele pensa que é mais estudado que Shed? Não, eu não sou, nunca, de maneira nenhuma. Mas também nós temos pelo menos um pouquinho de inteligência. E nós temos algo maior que isso, que é o Espírito Santo. A oração, a sinceridade que apresentamos a Deus para não sermos enganados. E nós não temos à disposição só aqueles que afirmam o erro, que vão para o lado da Bíblia alexandrina, não. Eu mostrei a Bíblia Shed aqui, mas eu vou mostrar aqui a Bíblia de Estudo, anotada e expandida, do Charles Hiri, e eu vou ler o que ele escreve. Vamos ver a opinião de Hiri. Ele usa o texto alexandrino da Bíblia atualizada também, mas olha só, quer dizer, a Bíblia anotada usa, né, aqui no caso. Olha o comentário dele em Apocalipse capítulo 6. Olha só o que ele comenta. Apocalipse capítulo 6, 2. E o seu cavaleiro, evidentemente, uma referência ao anticristo. Olha aí, a princípio seu método de conquista não parece incluir a guerra aberta, já que a paz só é removida da terra após a abertura do segundo selo. Isto corresponde à descrição do engano em 1 Tessalonicenses 5:3. Já vimos um aqui que discorda do Shed. Eu não sou tão estudado igual o saudoso pastor Russell Shedd, né? Com todo respeito. Creio que era um homem de Deus. Mas essa nota que ele escreveu é um erro terrível. Mas este homem aqui é estudado igual ele, o Charles Hiri, que escreveu as notas dessa Bíblia. Vamos mais um aqui, o Dake. Tem algumas notas nessa Bíblia aqui, que depois eu vou mostrar no outro vídeo também, que o Hiri, ele é infeliz. Agora vamos mostrar o Dake, na Bíblia Dake, essa Bíblia aqui. Bíblia Dake. Apocalipse capítulo 6, o versículo 2, a nota 6:2. Veja anticristo, o que monta o cavalo branco. Dake também afirma, como eu afirmei aqui, é o anticristo.
Agora vamos para a terceira testemunha aqui. Scofield. Scofield escreve essa nota aí em Apocalipse 6:2. O que monta o cavalo branco não é Cristo. Veja que Scofield é enfático. Mostra firmeza. Aqueles que identificam esse cavaleiro com Cristo consideram que esta passagem é uma profecia da conquista realizada pelo Evangelho. No entanto, nenhuma coroa foi dada ao Senhor quando começou a proclamação do Evangelho. Eita! Olha aí. Não tem como contradizer, né? E os terríveis acontecimentos mundiais que representam os outros 3 cavaleiros não implicam uma conquista anterior por parte de Cristo. Eu mostrei aqui Russell Shedd e mostrei 3 outros estudiosos que afirmam o erro. Então, se a minha palavra, a minha opinião, vamos dizer assim, e a minha declaração aqui, que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo e não é Cristo, contradizendo a nota de Shedd, se você não acredita em mim, acredite aqui em Scofield, em Dake e Charles Ely. Por que eu citei todos esses exemplos? Para que você que vai comprar uma Bíblia de estudo, compre sabendo que cada Bíblia tem uma opinião. A Bíblia pentecostal vai ter notas que falam a favor do pentecostalismo. As Bíblias reformadas vão ter notas em favor da reforma, do calvinismo e por aí vai. E existem Bíblias aí que têm até heresias nas suas notas. Muito cuidado com a Bíblia. Eu uso a minha Bíblia mesmo oficial, que eu uso, esta Bíblia aqui, ó. Não tem nem referência, só tem os capítulos, versículos mesmo. É uma Bíblia muito simplesinha. Essa é a Bíblia que eu uso para pregar, a Bíblia que eu ganhei da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Que Deus abençoe. Nós vamos voltar a falar sobre esses assuntos, mas vai nos ouvindo aqui, porque você precisa saber dessas coisas, assim como eu preciso saber também. Amém? E lembre-se, quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem creu no Evangelho está salvo. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. É um alimento sólido, é um assunto para pessoas mais adultas, que têm mais tempo estudando a Tua palavra, que já têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Meu Deus amado e querido, mas nós precisamos falar sobre estas coisas, porque como eu tenho percebido, meu Deus, há muito engano no mundo, Senhor. E não é da vontade do Senhor que nós tenhamos nenhuma mentira no nosso coração ou no nosso pensamento, que nós sejamos nem um pouco enganados. Não é da vontade do Senhor. O Senhor sempre dizia, cautelai-vos que ninguém vos engane. Senhor, nos ajuda, nos ilumina, pois assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.